Olá pessoal, no vídeo de hoje nós faremos um exercício prático para desenvolver a parte de análise, né, na hora de resolver um problema reportado no livro de bordo, ok? No momento que você consegue desenvolver, né, uma, mentalmente uma sequência de eventos e qual é o próximo passo a ser tomado, você facilita a sua análise e a sua tomada de decisão com muito mais confiança, tranquilidade, ok? E menos tempo. Tá? Então, vamos iniciar com um exemplo, como se você estivesse pegando a folha do livro de bordo, né? E aqui na parte 2 do livro de bordo, onde nós temos o campo, né, próprio para o repórter, nós vamos avaliar aqui qual a discrepância reportada. No nosso caso de hoje, no nosso exemplo, né, nós temos aqui essa mensagem: Engine 1 Scheme Filter, na condição, né, o nível de alerta é status, né, e foi mostrado no Wakers Display, ok? Aí vem aqui o nome do piloto ou do comandante que reportou e a rubrica, tá certo? Depois da resolução do problema, nós teremos aqui o campo, né, para efetuarmos a devida resposta e colocaremos nossa matrícula e rubrica do lado, ok? E na parte final, o comandante que assumiu o voo vai avaliar tudo que foi feito e vai também botar a matrícula e rubrica dele, antes da liberação da aeronave. Muito bem. Legal, o repórter foi esse e agora eu convido a você, você leu e agora você tenta mentalizar a sequência de eventos em que levou ele a reportar isso. Tá? Então, como ele falou aí, que a display você vai imaginar, aqui nós temos na cabine de comando, vai ter aqui essas duas telas que são aí que a display. Temos o módulo, né, que é aqui da letra G, aqui no Glide Shield, um módulo em que você vai, temos uns botões em que você tem aqui os sistemas a ser, que vão surgir lá no Wakers. Temos um botão aqui também de status, e quando clicado vai surgir mensagens, né, já postas, no nosso caso seria aqui, status message, na tela inferior, e durante o voo, essa mensagem pode vir aqui, né, aqui no status quo, nessa área aqui. Então, de qualquer forma, você imagina que ele viu essa mensagem e fez esse repórter. O que nós podemos fazer? O que ele pode ter usado para reportar? Ele vai usar o livro, né, o FRM, que é o Manual de Reporte de Falha, utilizado pelos pilotos para encontrar um código de falha. Tá? É através deste código de falha que o pessoal da manutenção vai trabalhar. Tá? Então, esse código de falha ele ajuda a padronizar, né, o repórter ou o tipo de falha. Ok? Então, nós vimos a Engine 1, né, começa com a letra E, ele vai aqui nos arquivos do FRM, na letra E, e em seguida vai buscar a mensagem que surgiu lá. E está aqui nosso código. Neste exemplo, vai ser o código 79052900. Legal? Muito bem. Agora, você viu lá o repórter, o livro de bordo, e o avião em trânsito, você vai de cara fazer o quê? Você vai avaliar se aquela falha, né, pode ser liberada pelo MEL. Então,
aqui nós temos, você vai pegar lá o MEL, vai buscar, né, a ata, o capítulo pertinente ao repórter, né, como nós vimos lá, ata 79, sistema de óleo né, de lubrificação do motor. Então vamos ver aqui, ó. Você vai buscar, né, na página referente ao capítulo 79 e em seguida você vai seguir, né, a sequência de itens pertinente ao 79, ok? Muito bem. No nosso caso, nós encontraremos aqui o repórter Engine Find Scavenged Oil Filter Warning Indication. Como o repórter foi relacionado ao filtro Scavenged, vocês podem observar que nós temos dois tipos de filtro, dois filtros de indicação para filtros diferentes. Por isso que é muito importante estar atento às informações. No nosso caso, então, é o item 3, tá legal? Do sistema de óleo, no capítulo 79. Outra coisa a ser observada é referente ao motor Rolls-Royce. Né? Isso que está entre parênteses é porque, dependendo do motor, ele pode vir com outros dizeres. Tá? No caso de impeding bypass, pode estar relacionado, na hora de buscar lá no manual de manutenção, você buscar com esse termo aqui. Tá? Ok? O outro aqui, o filtro de óleo de pressão, approach blocking, pode ser também uma outra referência. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados na hora de analisar o problema. Muito bem. Já analisamos, agora nós vamos seguir a sequência, né, das colunas. Essa coluna aqui é a coluna 1, seria essa daqui. É interessante que houve um layout aqui bem diferente. Na própria coluna 1, ele bota aqui como é que se diz? A classe, né, de intervalo para você fazer o reparo. No nosso caso aqui, seria o C, e nós vimos num vídeo recente, né, como a apresentação básica, né, da estrutura do MEL, e lá ele descreve que a letra C corresponde assim, ao equivalente a 3 dias. Você tem 3 dias, a partir da 0 hora, né, da data que foi observada a falha, você tem 3 dias, né, a cada de 0 hora até a 0 hora do dia seguinte, um dia. E assim você vai contando até o terceiro dia. Ok? E lá neste vídeo nós vimos também que, por exemplo, se o avião está no terceiro dia, iniciou, né? Vamos colocar 11 horas da noite do terceiro dia. Se ele for chegar após a meia-noite no destino dele, este avião não poderá ser liberado para voo, ou seja, ele não vai poder decolar 11 horas da noite. Ok? Ele terá que resolver o problema, esta pendência, antes de ser liberado para este último voo. É legal? Isso aí foi mostrado de maneira simples, né, no vídeo relacionado à estrutura do MEL. Ok? Então, no nosso caso aqui, ele botou como categoria, né, C, para o intervalo para assim, é o tempo, né, que as autoridades aeronáuticas te dão para fazer o conserto ou reparo desta falha. Esta coluna aqui, nesse layout, ele bota como números instalados. Então, no avião,
nós temos 4, né, pressure switch, diferencial pressure switch instalado. E na coluna 3, neste layout, nós temos aqui que a aeronave pode voar com 2 inoperantes. Então, no nosso caso, você poderia liberar a aeronave pelo MEL, né? Aí você descreve lá o MEL, capítulo 79, 23, 3, né? Item 3. Você vai estar liberando por este procedimento, com essa referência. Mas antes, você pode observar aqui na coluna 4, né? Que são as observações e exceções, né? Que tem um M entre parênteses. Este M significa que você tem que efetuar um procedimento de manutenção antes da liberação da aeronave. No nosso caso aqui, ele diz que dois desses switches pode estar inops, né, inoperativo. Aí vem, ele está verificado, é verificado que o mau funcionamento está no sistema de alerta, tá? Ou seja, na indicação. Por quê? Qual é a função desse filtro? Seria uma outra etapa será uma outra etapa que eu vou abordar. Mas antecipando, esse diferencial pressure switch é o responsável por dar a indicação de que o filtro de óleo está entupido. Okay? Então, para você liberar a aeronave, você tem que ter certeza de que o filtro realmente não está entupido. Você vai fazer lá o procedimento para a verificação do filtro, para que ele não esteja entupido. E ele fala aqui, ó, o Master Chip Detector é checado para você ver que ter a certeza que não tem limalha, né, no circuito de lubrificação do motor, antes de cada partida. Então, toda vez que o avião pousar, você vai ter que ir lá no Master Chip e verificar se não tem limalha. Ok? Quanto ao... se você, no momento que você observou esse reporte, você vai fazer a verificação lá do filtro, né? Mas a cada etapa você só vai confirmar lá no Master Chip Detector se entre um trecho de uma perna de voo e o outro não houve a contaminação. Tá? E isso garante que o problema não esteja realmente só no alerta, na indicação. Ok. Então já nós vimos aqui na consulta ao MEL que a aeronave pode ser liberada. Agora, vamos criar uma situação, né? Aliás, 2 situações. A primeira, imagine que você tenha recebido essa mensagem, esse reporte, antes da aeronave chegar. Eu sugiro a vocês que façam exercícios, né, nesse intervalo, nesse período, né, até a chegada da aeronave. Qual é o exercício? Tentar antecipar a solução do problema, pondo em mente que seja uma situação não despacho, ou seja, não pode liberar a aeronave. Você vai ter que resolver o problema. Então, você vai seguir uma sequência de raciocínio em cima da pane. A pane foi de indicação. E o que está relacionado à indicação é um pressure switch, né? Diferencial pressure switch. Então vamos lá. O que você vai colocar em mente, né? Você vai buscar saber o que é esse pressure switch. Então você vai buscar, né? Na verdade, você vai buscar lá no Manual de Manutenção, capítulo 79, 0000, ok? E vai buscar lá em Descrição e Operação. Mas busca
Aí eu costumo fazer assim, eu busco primeiro a figura. O que é? Aí eu vou lá na figura e vou identificar. Olha, aqui nós temos um pressure switch, diferencial switch, tá vendo? Pressure diferencial switch. Só que eu tenho que tomar cuidado que neste motor ele possui um instalado lá no pressure filter, e o nosso caso vai ser um instalado, cadê? Ah, legal, não está aparecendo aqui. Que bacana. Nós iremos, de qualquer forma, seguindo a sequência de figura, você vai encontrar, vai aparecer o pressure switch, tá? Como nessa situação aqui. Então nós temos que ter cuidado qual é o filtro que ele reportou ao scavenge. A diferença do pressure filter para o scavenge, o pressure filter é aquele que o óleo é filtrado antes de ser enviado sob pressão para a lubrificação dos rolamentos e engrenagens. O scavenge seria a recuperação desse óleo depois de ter feito o trabalho de lubrificação para retornar, né? Então esse óleo vai ser filtrado, né, através do scavenge filtro, e ele vai retornar para o tanque de óleo. Então são filtros diferentes, ok? Aqui no esquemático, que seria o próximo passo, eu já sei qual é o componente, agora eu quero ver qual é o contexto dele dentro do sistema. Então você vai pegar um esquemático geral do sistema e você vai ver qual é a função dele dentro do contexto. Isto para quê? Para você ter uma visão ampla do sistema que você está tentando resolver o problema. Então você vai aumentando o seu leque de conhecimento em cima daquele sistema e o impacto que aquele componente tem em cima do sistema. Ok? Então podemos observar aqui que esse press switch ele pega uma tomada de pressão de óleo antes da filtragem e uma tomada depois da filtragem, e a diferença de pressão entre um e outro, entre a entrada e a saída, vai fazer com que determinado valor ative um sinal e gere uma mensagem aonde? Aqui, ó, Engine Oil Filter Message. Vai gerar a mensagem no EICAS. Então você já tem uma noção de como funciona o sistema. Para você que nunca visualizou, né, este sistema. Legal. Qual é o próximo passo? O que ele faz? Qual a indicação que ele pode gerar? No nosso caso lá do EICAS. E como você testaria este componente ou sistema, tá? Continuando aqui, ó, eu só inverti a ordem. Primeiro eu quis saber o que se tratava, qual era o componente. Eu clico aqui nessa parte aqui de descrição. Sempre, ó, o 0000 ele vai dar a descrição do sistema em geral, tá? Descrição e operação. Observe aqui, também falamos no vídeo de manuseio básico, né, do manual de manutenção. Este aqui é o bloco de página 001 até o 099, sempre vai estar se referindo a
descrição e operação. Ok? Outro exemplo, bloco de página 201 a 299 vai estar sempre relacionado a práticas de manutenção. Isso aí facilita bastante na hora da busca. Pois bem, então eu cliquei aqui e vamos saber informações a respeito desse diferencial pressure switch. Aí você vai buscar no texto, né, em que fala sobre este switch. Deixa eu minimizar aqui para facilitar. Aqui, ó. Bloqueio de filtro. Então tá aqui, ó. Diferencial pressure switches são instalados para medir, né, a queda de pressão através dos filtros de pressão e Scavenge, tá? Aí ele fala que se a pressão cair a um determinado valor, o switch vai operar, vai ser ativado. Quando ele ativa, ele fecha o contato e gera uma mensagem lá no EICAS. Ok? Aí ele vem falando aqui, inclusive, sobre isso. Ó. Se o switch operar, um sinal elétrico é enviado para o EICAS. E o sinal será posto, será mostrado como uma mensagem de aviso, de advisory. Aí olha o detalhe, lembra daquele botão status que eu mostrei inicialmente? Ele fala assim, ó, esta mensagem vai aparecer quando o botão status no Display Select Panel é pressionado. Foi exatamente aquele módulo que eu mostrei com o botão status. Então, quando pressionar ali, se tiver alguma mensagem, digamos até oculta, no nosso caso aqui, ela vai aparecer como uma mensagem de alerta. Foi como eu havia mostrado na figura do EICAS, ok? Então já sabemos, inclusive, como o piloto detectou esta mensagem. Ok. Vamos lá. Agora, como aqui no texto ele não me deu detalhes, né, de como ela vai aparecer, qual a mensagem vai aparecer, né, e em que condição ela vai aparecer, você tem, né, como alternativa buscar assim, ajuste teste, tá? Normalmente no ajuste teste ele dá detalhes de como se comporta, né, o componente, qual a função, como ele se comporta, qual é a mensagem gerada. Então, clicando aqui, eu abri lá a página e fui buscando informação até chegar aqui. Lembrando que na prática, gente, aqui é só para efeito de ilustração, para construirmos uma análise, tá? Para o seu conhecimento. Que na prática você teria que fazer step por step, ou seja, etapa por etapa do manual de manutenção. Aqui é só para você ter uma noção de como construir essa sequência, né, mentalmente e facilitar o entendimento e análise do problema. Ah, legal, aqui ó, no ajuste teste ele vem mostrando aqui, né, inclusive como testar, né, se for o caso. Quando que você vai fazer isso? Primeiro, se você tiver recursos na base, tiver ferramenta para isso, né, equipamento para isso, para fazer esse teste. Aqui é só uma questão de evento, de saber valores. Então você já sabe aqui,
que ele trabalha entre 0 a 10 PSE, né? Vamos lá. Outra coisa que ele mostra aqui, ó, você teria que operar o motor para este tipo de motor, tá? Em marcha lenta, aumentar lá a pressão através do equipamento que você instalar no diferencial pressure switch e aguardar aqui durante 65 segundos até a mensagem aparecer lá no EICAS. Ok? Aí ele fala assim, ouve a válvula do equipamento de teste e põe em 30 PSI de ar nos dois lados da válvula. Aí teria que mostrar o equipamento. Nos dois lados do switch, desculpa. Né? E ele manda que você abrir o suprimento de ar lentamente. Diminua a pressão no caso da saída, né, do filtro para 20 PSI. Então você vai seguindo essa sequência só para como é que se diz? A sequência do teste só para avaliar como ele se comporta, como essa válvula se comporta, ok? Aqui só foi para fazer mostrar o caminho, né, de como construir, onde buscar as respostas para aquelas perguntas básicas que eu mostrei aos slides anteriores. Outra coisa a ser observado, ó, que além de esperar os 65 segundos, ele fala aqui que a temperatura de óleo deve estar acima de 10 graus Celsius, lá no EICAS Message, né? Para mostrar no EICAS Message. Né? Então são pré-requisitos para que a mensagem surja. Pois bem. Já sabemos então, deixa eu só ver uma coisa, detalhe aqui. Não aparece. Não, ok. Já sabemos então como é, né, o diferencial pressure switch, qual a função dele dentro do sistema, quais são os valores em que ele opera, né, e qual a mensagem que ele gera. Tá? Observe que isso tudo você está fazendo, está se preparando para receber a aeronave. A aeronave ainda não chegou. Tá? Outro passo agora que nós vamos dar é fazer a pesquisa de pane, já que já temos uma noção de como funciona o componente. Vamos lá fazer a pesquisa de pane. No nosso caso aqui, eu comecei já tendo o código de falha em mãos, tá? Partindo do FRM. Mas também há a opção de irmos em busca da mensagem. Cadê? Do enunciado. No primeiro volume do FIM, existe lá a opção de você ir em busca através da mensagem e não do código de falha. Tá? No nosso caso aqui, eu já parti direto para o capítulo 79, já com código de falha, vindo aqui ó, no Fault Code Index. Clicando aqui, eu vou buscar agora o código de falha referente ao repórter. Ok, está aqui, ó, 79052900. Foi aqui o descrito lá no FRM. Esse código, então, eu transferi agora para o FIM,
que é o Fault Isolation Manual, que é o manual usado pela manutenção. Pois bem, um detalhe importante antes de partirmos para as próximas colunas, né, que a próxima coluna é Maintenance Message. Também já tivemos vídeos explicando a respeito da diferença do Fault Code e do Maintenance Message. Esse Maintenance Message ele é encontrado através do módulo chamado CDU, e este módulo ele funciona como uma interface entre o comandante ou piloto e a aeronave. Então todos os dados inseridos para os sistemas da aeronave são através do CDU. Da mesma forma, o CDU é utilizado como uma memória, né? Ele grava, registra falhas e também tem a função de efetuar testes nos sistemas, ok? Basta você selecionar lá o teste, o tipo de teste que você quer efetuar no sistema. Pois bem, então através desse CDU nós temos assim uma sequência, né, de botões e seleções a serem feitas, também já mostrei anteriormente, e você vai chegar até a um número, né, que é chamado de Maintenance Message. Esse número, né, essa tela, inclusive, vai te dar detalhes bem mais específicos. Por exemplo, se for um problema de plug, pode ser que já esteja sendo indicado lá junto a este número, né, que seria o número de mensagem de manutenção. Ok? Na nossa situação aqui, como... Opa! Cadê a chave aqui? Eu vi só uma mensagem, né? Então ele já te dá só um task de referência. Eu não mostrei a sequência até chegar a esse número. Porém, em outros vídeos eu já exemplifiquei, tá? Essa sequência. E futuramente eu volto a exemplificar situações como. Eu só, de certa forma, fiz propositalmente, né? Não busquei, pelo fato de fazer esta análise. Bom, eu já tenho um número aqui, eu vou direto no task. Tá? Porém, de uma maneira geral, é sempre bom buscarmos esta informação lá no CDU, tá? Um elemento a mais, uma informação a mais. Ok, como eu havia dito, antes de partirmos para estas outras referências, outras colunas, sempre teremos que ir em busca do que ele fala aqui, né, nesta anotação. Aqui, antes de você, né, fazer, né, tais listas, né, tais tarefas, veja o fim, aí ele dá essa referência. Ok? Então, foi o que eu fiz. Eu busquei lá no fim, tá? No capítulo ainda 79, vou voltar aqui, ó. Capítulo 79, 05, seção 05, tática 825. Aí eu fui lá e já fui lá. 79, 05, já não apareceu aqui. Task 825. Icas Message. Aí vem confirmando a mensagem, ó, exatamente o que está descrito no repórter do livro de bordo. Tá? Então, opa, nós estamos no caminho certo. Clicando aqui, ele vai abrir o arquivo 825, né? Que eu havia dito. É aqui, ó. Então, aqui nós temos o task 825. O que ele fala? Ele fala que se houver um desagree, né, uma mensagem de desagree referente ao EIU, eu não sei o que é o EIU, eu vou buscar essa informação na AMM. Tá? Mas, de antemão, o EIU seria uma unidade que faz uma interface de linguagem
entre o motor, né, e a aeronave. Se essa unidade estiver em falha, né, ele manda você corrigir a falha. Ação corretiva nessa discrepância do EIU. Okay? Item 2. Se o esquema, se essa mensagem, né, permanecer, aí ele manda você ir para o fim 7900, mas manda ir para o que ele chama de árvore da pesquisa de pane. Tá? Figura 105, bloco 1. Legal. Então, eu vou agora para o 79, para o fim 7900, e vou buscar aqui, ó, fault tree. Tá? Clicando aqui, isso, observe que eu estou fazendo exatamente o que o manual de isolamento de falha manda fazer. Tá? Estou seguindo passo a passo. Partindo então, né, aqui o que eles chamam de fault tree, sendo que você tem sempre que observar se você está na falha, na mensagem de falha correta. Eu botei aqui propositalmente para exemplificar isso. Tá? No nosso caso aqui, ó, não é a mesma mensagem. Então, vou continuar pesquisando nas páginas subsequentes até chegar a mensagem aqui, ó, Engine Scheme de Filtro. Então, esta é a nossa árvore. Antes de iniciarmos a pesquisa, nós temos que observar os pré-requisitos. Então, ele manda aqui certificar se o EICAS está operando, se os circuit breakers estão fechados. Aí ele dá 3 circuit breakers de referência. Por quê? Porque esses circuit breakers, se estiverem saltados, com certeza estão afetando o bom funcionamento do sistema. E certifique-se que o avião está configurado com força elétrica. Observem que quando ele manda você certificar, ele dá a referência do manual para você consultar, né, para você seguir o procedimento de acordo com o manual. Tá? Pois bem, então aqui, ó, na etapa 1 da nossa árvore, né, ele observe que aqui começa numa sequência, mas as respostas podem ir para etapas diferentes, tá? No caso aqui ele manda ir para a etapa 41 da árvore de pesquisa de pane. Vamos lá. Remova e examine o filtro, o elemento do filtro, para ver se não tem limalha, contaminação, né? Alguma coisa assim. Aí ele sempre faz a pergunta: você encontrou contaminação? Se sim, vai para esse item 41. Se não, vai para o item 2. Digamos que nós não tenhamos encontrado limalha. Então ele fala aqui, ó, instale um filtro novo, né? Aí te dá aqui a referência no manual como fazer essa troca de filtro. Manda você abrir o circuit break lá no overhead panel. Aí te dá aqui os 3 CBs, né, ligado ao EIU. EIU, na verdade, é o componente, é o módulo que vai pegar a informação do motor, vai traduzir e vai enviar lá para o EICAS. Ok? Muito bem. Desconecte o conector, né, o plug elétrico lá do Pressure Differential Switch. O Differential Pressure Switch, ok? E depois ele manda você normalizar o circuit break.
que ele fez com isso? Ele isolou, né, o circuito elétrico do diferencial pressure switch. Aí ele te pergunta aqui, ó, a mensagem de advertência, né, no Upper ACAS Display, ou seja, naquela tela superior do ACAS, saiu? Né? Se sim, você vai para essa etapa aqui. Ele manda substituir o diferencial pressure switch. Mas vamos colocar aqui que não. A mensagem não saiu. Então ele manda ir para a etapa 42. Então ele fala aqui, ó, para o motor aplicável, quer dizer, o motor 1, 2 e 3, no nosso caso vamos botar motor 1, tá? Examine e repare os conectores, tá? Do diferencial pressure switch e do conector também do EIU. Então você vai ter que fazer a análise entre a ligação do pressure switch e o EIU, segundo a pesquisa deles. E aí ele te dá uma referência aqui, ó, do diagrama de fios, manual de diagrama de fios, e te dá aqui, ó, 79, 39, 11, que é o diagrama que vai mostrar detalhes sobre esse circuito, ok? Então vamos ter que buscar nesse diagrama o plug ou o componente, tá? O pressure switch, vamos ver no diagrama. S2026, pino 1 até, né, o plug lá do EIU, que é o DM7351BA, pino 13, pino J3. Muito bem. Vamos agora ir em busca do WDM, né, diagrama de fio, com a referência que ele deu, 79, 39, 11. Vamos clicar aqui e vai surgir o diagrama. Coloquei aqui só para... Tá? Então aqui nós temos o diagrama. Vamos observar sempre a efetividade aqui nesse canto. Se esse manual está condizente com a efetividade do avião que nós estamos trabalhando, que foi reportado. Né? E vamos agora buscar a referência dos plugs. No diagrama, nós podemos visualizar que ele botou um D lá na referência, mas na verdade o S2026 é o switch propriamente dito. Ok? E aqui, ó, pino 1 deste switch, você terá que analisar, verificar, né, se há algum problema, ou seja, a continuidade desse pino até o plug DM7351BA, que fica no EIU, no pino J3. Ok? Então, é uma forma de você avaliar, fazer a medição, a verificação. No caso aqui, você vai usar o multiteste, vai pegar esse pino e pode jogar aqui, fazer uma ponte para o 3, que você vai encontrar aqui um terra, e vai fechar o circuito simulando a atuação do pressure switch, e vai ter que gerar uma mensagem lá. Caso haja não gere essa mensagem, aí você vai pesquisando cada trecho, né, digamos assim, da fiação para ver onde está ocorrendo a falha, a continuidade. Ok. Muito bem. Digamos que seja problema realmente do plug.
que você precise de mais informações, ou fio, ou plug, neste caso aqui, nós podemos visualizar, ó, que esse pino 1 aqui, ele foi confeccionado, né, no fio de uma cablagem aqui, a cablagem W6412, é a cablagem, e a identificação do fio é 021, ou seja, o fio 021 desta cablagem está com problema. E aqui uma referência de bitola do fio, né, e a cor do fio. Esse R aqui é red, o outro seria blue, um fio azul. Ok? Como é que eu posso identificar, ter mais detalhes sobre esse fio? Ou sobre o próprio switch? Nós vamos lá no Wire, na parte Equipamento List. Vamos saber mais informações sobre o Pressure Switch. Você vai pegar então, ó, lá é S26, 2026, se eu não estou enganado. Então você vai vir aqui, ó, S02000. Dentro desse arquivo, você vai buscar lá, opa, o S0, tá? Esse 0 aqui realmente vai aparecer, 2026. O que nós temos aqui de informação? O part number do pressure switch. Um part number, tá? E aqui a descrição do componente. Ok? O que mais que nós podemos... aqui o vendedor, caso você precise entrar em contato, né, solicitar mais informações sobre o pressure switch, até mesmo comprar, você tem um vendedor e tem lá no primeiro volume desse manual de fio, você tem lá uma lista com o código de vendedor, tá? Que no nosso caso aqui é o código 02750. E nesta lista eles vão te dar inclusive o endereço, né? Como entrar em contato com o vendedor. O que mais que nós temos aqui? A quantidade. Só temos um fio, né? Só temos um switch, temos 4 switches instalados na aeronave. E aqui vai te dar a referência. Peraí, qual é isso aqui? Do manual que foi utilizado, 793511. Ok? E na última coluna, muito importante também, você observe que esta referência só pode ser utilizada para as aeronaves 005 de efetividade até a mais recente na frota. Ok. Então temos aqui informações do Pressure Switch. Vamos pegar a informação agora daquele plug que está conectado a esse Pressure Switch. Deixa eu voltar lá na figura só para memorizar. O plug aqui é o D14356P. Então vamos lá. Como se trata de um conector, nós vamos buscar agora não no equipamento list, mas nesse aqui, ó, que eles chamam de hookup list. Okay? Vamos buscar a letra D, D14300 é o geralzão, né? Então vamos clicar aqui no 300 e vai aparecer lá a listagem do D14300. E vamos então até o desejado. No nosso caso é D14356P. Aqui, ó.
Quais são as informações que nós vamos obter nessa listagem? Tipo de terminal. No nosso caso, o terminal dele é no pino 1. Desculpa. É a identificação do pino, no caso, né? Daqui. Onde ele está localizado, no caso aqui é o motor. Observe aqui nessa informação que o pino 2 ele não é usado, somente o 3, e isso nós vimos lá na figura realmente. Só o 1 e o 3 sendo representado no diagrama. Interessante, né? No nosso caso aqui, a cablagem, ó, nós havíamos visto, ó, a identificação da cablagem W6412, né? O número do fio, a identificação do fio 021, então é o 021 desta cablagem. A bitola do fio 18, tá aqui, ó, o gauge. A cor do fio, no nosso caso é cadê o 21? 21 tá aqui, é o red, né, o vermelho. E aqui a referência do diagrama onde você vai visualizar este fio e a efetividade. Quais são as aeronaves que podem utilizar este fio? Muito bem. Se voltarmos, tá? Tudo isso daqui, ó, nós fomos seguindo, né? Deixa eu voltar lá no... Nós fomos seguindo esta etapa aqui, ó, do fim. Legal? Falta agora chegarmos a esta referência aqui do fim. Que é lá no capítulo 71. 7100, task, né? A24. Só para fechar a nossa pesquisa. Para ver se não tem nenhuma informação a mais. De certa forma, só esta referência essa aqui, desculpa, já resolveu o problema. Então vamos lá. No 7100, task, aí uma coisa importante é você seguir, ó, começa com 801, aí você fala, ué, mas aqui não tem A nenhum. Você seguir até o final da lista, você vai encontrar o A24. Confirma a mensagem, clicando aqui você vai abrir o arquivo referente a essa tarefa. Aqui. Aí nesta tarefa, você confirma aqui para cada motor você vai ter um código de mensagem de manutenção. Lembra que só para confirmar se você está na tarefa certa. Então, de fato, esta tarefa, A24, está relacionado à mensagem de manutenção 71763. Muito bem. O que ele vem falando aqui? Isolamento de procedimento na nota, né? Quando você tem um asterisco junto, né, a mensagem lá no CMC, o CMC, gente, é a parte voltada para o mecânico de manutenção que é um subsistema dentro do CDU. Então, toda vez que você acessar o CDU, você vai buscar o CMC, né, a tecla CMC, para iniciarmos todas as tarefas de manutenção. Ok? Então, ele fala aqui do asterisco. Toda vez que isso surgir, né, junto, né, a mensagem, por exemplo, você foi consultar lá uma falha presente na perna de voo, na última perna de voo. Falhas existentes, né?
E histórico de falha não. Ele bota aqui assim, falhas existentes. Falha existente já não precisa ser necessariamente na última perna de voo. Tá? Nem sempre vai mostrar, né, a falha como ativa, ou seja, vai gerar aquela mensagem de Engine Scan Filter. Você não pode usar, né, o status ativo dessa mensagem como uma indicação de que você tem ou não tem, ou que você tenha ou não tenha corrigido o problema. Ele fala aqui. Após você efetuar a ação de manutenção, qual foi a ação de manutenção? Foi aquelas tarefas que nós fizemos lá. Verificar se o filtro está entupido, né? Fazer o próprio reparo da mensagem. Então, o que ele sugere aqui? Ele sugere que você faça, que limpe, né? Inclusive naquele módulo, no mesmo módulo que você tem um botão de status, para ver se se aparece a mensagem, você tem o botão de clear, né? Para você limpar as mensagens anteriores, e você depois vai clicar em status de novo. Se a pane persistir, vai voltar a aparecer a mensagem, ok? Aí ele fala aqui, ó, para limpar o asterisco. Então, se não tem asterisco, significa que a mensagem não está ativa, ok? Muito bem. E, por fim, ele fala sobre a descrição da mensagem que pode surgir. Ok. E aqui, gente, nós finalizamos todo o procedimento até a resolução do problema, ok? Lembrando que esta outra etapa nós inicialmente vimos, já poderíamos ter liberado a aeronave pelo MEL, tá? Tranquilamente. Mas eu quis estender, criar uma situação como se você não tivesse como liberar a aeronave pelo MEL e tivesse que resolver o problema, tá? Ou até mesmo esse exercício nos ajuda a você antecipar o diagnóstico, né, para uma base principal, para que eles possam, né, resolver o problema, ou se for o caso do avião ficar groundeado na tua base. Toda essa informação você pode enviar e eles já vão vir com equipamento e pessoal qualificado e já preparado para a tomada da ação, ok? Então, o fato de você desenvolver ou fazer esses exercícios, essas simulações, vai te dar uma capacidade de análise muito mais rápida e muito mais eficiente, e vai te trazer também tranquilidade, ok? Então, toda oportunidade que você tiver, mesmo que você libere o avião através do MEL, você pega aquela pane e exercite, né, até chegar à resolução do problema, ok? Simule. Onde eu tenho que pesquisar? Qual o manual que eu tenho que usar? Qual a informação que eu preciso para a resolução do problema? Tá? Então, isso daí vai ser um exercício e uma metodologia, né, que nós vamos desenvolver para que você se torne um mecânico eficiente e tenha uma vida mais tranquila, que também é essencial. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Ok?